Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis, segundo livro. Do capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 20. O milagre do machado. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos dali cada um de nós uma viga e construamos ali uma sala em que habitemos. Ide, respondeu-lhes ele, mas vem também tu com os teus servos. Ajuntou um deles. Eu irei, disse ele, e partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Ora, estando um deles a cortar uma árvore, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu senhor, exclamou ele, porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água e o machado veio à tona. Tira-o, disse ele. O homem estendeu a mão e tomou-o. Os sírios feridos de cegueira. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse-lhes: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. O rei acautelou-se não apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou os seus servos e disse-lhes: Não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu quem conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e vede onde ele está, para que eu o mande prender. Disseram ao rei: Ele está agora em Dotã. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: Ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Feri de cegueira estes homens. E o Senhor, ouvindo a prece de Eliseu, feriu-os de cegueira. Eliseu disse-lhes: Não é por aqui o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, vou conduzir-vos ao homem que buscais. E levou-os a Samaria. Tendo eles entrado em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abri os olhos desses homens para que vejam. O Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam em Samaria. O rei de Israel, tendo-os visto, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Não, respondeu ele. Fere aos que capturares com tua espada e teu arco. A estes, porém, dá-lhes pão e água para que restaurem as forças e voltem em seguida para junto de seu senhor. O rei mandou que se lhes servisse um grande banquete
E depois que acabaram de comer e beber, deixou-os em liberdade e eles voltaram para o seu soberano. E a partir de então, os guerreiros sírios cessaram as suas incursões nas terras de Israel. Samaria novamente bloqueada pelos sírios. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e subiu para pôr cerco diante de Samaria. A fome alastrou-se pela cidade e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabe de grãos 5 siclos de prata. Um dia em que o rei circulava pela muralha, uma mulher gritou-lhe: "Socorre-me, ó rei, meu senhor." O rei respondeu-lhe: "Se o senhor não te salva, com que te poderei eu socorrer? Porventura com a eira ou com o lagar?" E ajuntou: "Que te aconteceu?" Ela respondeu: "Esta mulher que aqui vês disse-me: dá-me o teu filho para o comermos hoje, amanhã comeremos o meu." Cozemos então o meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes. E como ia passando pela muralha, o povo viu que ele trazia um cilício sobre o corpo. Que Deus me trate com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu achava-se em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei se fizera preceder por um emissário, mas, antes que ele chegasse, Eliseu disse aos anciãos: "Vede como este filho de bandido manda alguém para cortar minha cabeça? Atenção! Quando chegar o emissário, fechai-lhe a porta e repeli-o." Mas não se ouve já o ruído dos passos de seu amo que lhe segue? Não tinha ainda acabado de falar quando o mensageiro se apresentou diante dele e disse-lhe: "Quando um tão grande mal nos vem do Senhor, que poderei eu esperar ainda?" Eliseu disse-lhe: "Ouvi o que diz o Senhor. Amanhã, a esta hora, uma medida de flor de farinha valerá um siclo à porta de Samaria e 2 medidas de cevada também um siclo." O oficial em cujo braço se apoiava o rei respondeu ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível semelhante coisa?" "Tu o verás com os teus olhos", respondeu Eliseu, "mas não comerás." Ora, estavam 4 leprosos à porta da cidade, os quais disseram entre si: "Por que ficarmos nós aqui até morrermos? Se formos para a cidade, morreremos, porque reina ali a fome. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma sorte. Vinde, passemos ao acampamento dos sírios, quem sabe se eles nos pouparão a vida e viveremos? Se eles nos matarem, pois bem, morreremos." Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, mas ao chegarem nos limites do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor tinha feito ouvir no acampamento dos sírios um estrondo de carros, de cavalaria e de um grande exército, e disseram uns aos outros: "Isso é certamente o rei de Israel, que assalariou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios." Levantaram-se, pois, ao anoitecer e fugiram, deixando ali suas tendas, cavalos, jumentos, abandonando o acampamento tal como estava e só cuidando de salvar a própria vida. Os leprosos, pois, chegando à extremidade do acampamento, entraram numa tenda e, depois de terem comido e bebido, tomaram consigo ouro, prata e vestes que foram esconder para si. Voltaram em seguida e entraram noutra tenda e esconderam também o que puderam carregar dali. Então disseram um para o outro: "Não está bem o que fazemos. Hoje é um dia de boas novas. Se calarmos e esperarmos até o romper da aurora, seremos castigados. Vamos e informaremos a casa do rei." Foram e contaram o sucedido aos guardas da porta da cidade, dizendo-lhes: "Entramos no acampamento dos sírios, não há ali ninguém, nem uma voz humana sequer.
Só há cavalos, jumentos amarrados e as tendas tais como foram levantadas. Os guardas da porta deram sinais e uma boa nova foi levada ao interior do palácio real. Era noite. O rei levantou-se e disse aos seus servos: Vou dizer-vos o que tramam os sírios. Eles sabem que estamos famintos, por isso deixaram o acampamento e foram armar emboscadas no campo, pensando prender-nos vivos e penetrar em seguida na cidade, uma vez que tenhamos saído dela. Mas um dos servos do rei tomou a palavra. Tomemos 5 dos cavalos que nos restam e mandemo-los para ver o que há. Sua sorte será a de todo o povo de Israel que ficou e que vai perecer. Escolheram 2 carros com os cavalos e o rei os enviou para seguirem as pisadas do exército sírio, dizendo-lhes: Ide ver. Eles seguiram os rastros dos sírios até o Jordão. Todo o caminho estava repleto de vestes e outros objetos que os sírios tinham abandonado em sua precipitação. Os mensageiros voltaram e contaram-no ao rei. Saiu então o povo e pilhou o acampamento dos sírios, e vendeu-se uma medida de flor de farinha por 1 siclo, e igualmente por 1 siclo 2 medidas de cevada, como o Senhor o dissera. O rei confiara a guarda da porta ao oficial em cujo braço se apoiava, mas a porta, com os empurrões do povo, caiu e o povo o esmagou. E ele morreu, como havia predito o homem de Deus, quando o rei desceu à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: Amanhã, a esta mesma hora, 2 medidas de cevada valerão 1 siclo à porta da Samaria, e uma medida de flor de farinha 1 siclo igualmente. E o oficial tinha respondido ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível tal coisa? Ao que Eliseu replicara: Tu o verás com os teus olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu. O povo o atropelou à porta e ele morreu.